Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar dessa terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Agradecemos a oportunidade dada pelo Centro Espírita Capitão Vendramini e informamos que aos domingos as palestras são presenciais às 19 horas. Vamos, antes de começar o nosso Evangelho, fechar os olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, que são os mentores da nossa casa, que nos ilumine, nos dê força, nos dê coragem, para que possamos seguir como trabalhadores de Jesus. Então, nós vamos, hoje o nosso Evangelho é da lição 98, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Começa assim: couraça da caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo escreveu para os Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 8. Então, nós pesquisamos o que é couraça. Couraça é uma armadura. E a caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor, puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa. Então, caridade é amor, né? Caridade é a gente olhar o próximo com compaixão, a gente não julgar e se colocar no lugar do outro. Para que a gente possa, às vezes, para que a gente possa, às vezes, atender aquelas necessidades imediatas, que são as necessidades que a pessoa está com fome, que a pessoa está com frio, ou às vezes também emprestar o nosso ouvido, né, para que a pessoa possa escutar um pouquinho, escutar a pessoa e ela se sentir mais aliviada. Então, e a caridade, então, é o verdadeiro amor puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa. Então, quando a gente faz a caridade, nós temos uma mania muito engraçada, né? Nós, às vezes, fazemos uma caridade com uma pessoa, falamos assim: nossa, mas parece que ele não está usando aquela roupa que eu dei, né? Parece que ele não está usando a roupa que eu dei. O que será que ele fez? Então, quando a gente dá alguma coisa, a gente solta, né? Então, a gente não pode esperar recompensa e nem ficar vigiando a pessoa. O termo caridade na Grécia Antiga significava graça. Sua versão latina ganhou a conotação de amor. Então, caridade é amor. A caridade como auxílio material, donativo ou benefício qualquer, ela pode ser confundida com uma esmola, né? Um sentimento de piedade, compaixão, misericórdia. Segundo a codificação espírita, a caridade é uma das leis naturais do lado da justiça e do amor, como encontramos no capítulo 11 da parte 3ª do Livro dos Espíritos. Então, lá no capítulo 11 da parte 3ª do Livro dos Espíritos está a seguinte pergunta: qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, compaixão para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, quando a gente faz caridade, a gente não pode ficar julgando a pessoa e nem ficar vigiando, porque pela nossa doutrina espírita, a gente sabe que a gente vive muitas reencarnações. Então, um dia a gente está fazendo a caridade, no outro dia nós estamos precisando da caridade, que é a lei da causa e efeito, né? Nós vivemos muitas reencarnações para podermos nos melhorarmos como espíritos, né? Então, aqui no livro, o livro do Fonte Viva fala o seguinte: Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração.
E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações de ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil que nos vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Então, a caridade sem amor, ela não existe. A gente não consegue fazer. A gente vai ser uma pessoa que vai julgar, que vai cobrar. Então, nós temos que ter amor, nós temos que ter compaixão. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra que nos devotamos. Então, se a gente faz caridade, se a gente tem raiva na hora de fazer a caridade, se a gente fica julgando aquela pessoa, se a gente fica cobrando, nós estamos... Isso está fazendo mal para nós. E aí, quando nós não estamos fazendo bem, é porque a gente está dando não estamos dando com amor no coração, né? A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas ao benefício da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes e por escassez da educação do meio em que se manifesta. Então, geralmente, às vezes as pessoas vivem em situação que a gente não entende, porque nós não vivemos como ela. Nós não estamos vivendo aquela situação. Aí a gente fica de fora, às vezes, falando, não, mas se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, eu vou dar isso. Não adianta, não adianta. Você não pode... Você tem que ajudar. É lógico que você também não vai ficar ajudando indefinidamente, né? Você tem que ajudar e cobrar dela. Aqui na Arca de Noé nós temos um projeto das mães que a gente atende famílias e a gente faz o fortalecimento de vínculos, a convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças de 0 a 6. Então, as mães, para ganhar alguma coisa, para ganhar alimento quando elas precisam, para participar das festividades que a casa oferece, que é às vezes Dia das Crianças, para ganhar um enxoval quando ela está esperando o bebê, ela tem que ter uma contrapartida, ela tem que assistir pelo menos, ela tem que participar das palestras, essas palestras que são esclarecedoras, que a gente fala de planejamento familiar, que fala de muitas coisas que vão tentar melhorar na vida delas. Então, isso, elas têm que fazer a parte delas, porque senão, é lógico que num caso extremo a gente ajuda, mas na maioria das vezes elas também têm o dever, não é só o direito, elas têm os deveres. Então, mas mesmo assim a gente às vezes tem que compreender aquela situação que ela está passando, que às vezes ela fala assim, não, mas eu não consigo ir porque meu filho tá com problema, eu não consigo sair de casa porque eu tenho 5 filhos, eu não tenho com quem deixar. Aí a assistente social negocia, às vezes vem uma semana sim, uma semana não, às vezes vem uma vez, diminui o número de vindas, mas tem que vir, de alguma forma tem que vir, tem que participar do projeto. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade. Para a gente vestir, o que é couraça? É uma armadura, para a gente vestir essa armadura da caridade. Por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. Então, a gente tem que colocar a caridade em nosso coração, colocar a caridade em nossa ação, para que possamos trabalhar igual Jesus trabalhou, né? Amando, respeitando e se colocando no lugar do outro. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos.
A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, diz o seguinte: aqui o mandamento do Cristo, amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso a gente tem que, quando a gente ama ao próximo como a si mesmo, a gente tira de nós o egoísmo, né? Que é a mais nociva das imperfeições morais. Então, no Evangelho tem uma história muito interessante que é da Condessa Paula. A Condessa Paula, ela era uma mulher rica, era uma condessa, né? E ela tinha suas obrigações diante da família. O marido dava uma quantia grande para ela administrar a casa, comprar roupa, fazer festa, daquela coisa que as obrigações sociais exigiam dela. Mas ela separava uma parte dessa quantia para a caridade. Então ela visitava as famílias, ajudava a limpar a casa, ajudava, às vezes, uma vez ela chegou numa casa que os filhos estavam todos lá e o pai estava internado no hospital. Depois ela foi lá visitar o pai das crianças no hospital e falar que estava tudo bem, que a família estava bem assistida. E ela sempre levava a filha com ela. E ela, quando ela fazia essas visitas, ela vestia uma roupa simples para não intimidar quem a recebia. E ela nunca falava de onde que ela era, que era o nome dela era Condessa, que ela era uma condessa, que ela era muito, muito rica, nunca. Ela só ajudava e ia embora. E uma vez, no Evangelho também conta que uma vez ela recebeu na sua casa, ela foi abrir a porta, tinha uma senhora procurando por ela, ver se ela queria comprar pano de prato, que ela estava precisando. Aí quando ela foi atender a senhora, ela viu que a senhora a reconheceu como a que visitava a sua casa. Aí ela pediu que aquela mulher, ela comprou o pano de prato e pediu para aquela mulher jamais contasse para alguma pessoa a posição social dela e aonde ela morava. Porque aí ela está fazendo a caridade por amor, sem orgulho e sem vaidade, ensinando a filha o exemplo da caridade, né? E uma vez a filha também pediu que queria fazer a caridade. Aí ela falou que para a filha fazer a caridade ela tinha que aprender a fazer alguma coisa, por exemplo, fazer um casaquinho de lã, fazer alguma coisa com as próprias mãos. Que essa era a verdadeira caridade, aquela que você tira o seu tempo para fazer alguma coisa para o próximo, né? E no livro Jesus no Lar, o livro Jesus no Lar é um livro que apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Ele aborda temas como amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, etc. Então tem na lição 20 tem a caridade desconhecida. Então, na conversação na casa de Pedro, versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Então, Jesus contou a história de uma pessoa que ele tinha muitos filhos e que ele não sobrava um centavo do salário dele para ele ajudar ninguém, porque se ele tirasse, os filhos iam ficar sem comida, porque eles viviam já com o mínimo necessário. Então ele tomou a seguinte decisão: ele começou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Então, além dele não falar mal das pessoas, ele ainda lembrava que aquela pessoa tinha uma qualidade que ninguém estava lembrando naquele momento.
quando ele... Aí ele foi tirando tudo de ruim dele, foi combatendo, falando só o bem, vivendo bem. Às vezes quando ele estava andando na rua, às vezes ele via uma pedra, uma casca de banana, ele tirava com medo de alguém passar e machucar. E quando ele desencarnou, ele chegou aos céus, assim, muito preocupado, porque ele falou, eu não vou eu vou ficar devendo alguma coisa, né? Porque eu não fiz a verdadeira caridade, não ajudei o próximo. Aí o mestre falou para os aprendizes sobre o que ele fez. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância, intensificamos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esquecemos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, a gente, além de fazer a caridade material, de fazer a caridade de atender o próximo com amor, nós temos que fazer também a nossa caridade de não espalhar maledicência, né? De não espalhar o mal no mundo, já tão rodeados de maus pensamentos, né? E ter bons pensamentos. E também a gente vive numa época que as pessoas exaltam muito o mal, né? Fulano fez aquilo, matou, fez isso aqui, mas tem muita gente que faz o bem. Então vamos começar a exaltar o bem, vamos pensar nisso, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que agora nós tenhamos uma noite cheia de paz e cheia de luz. Muito obrigada pela oportunidade, que assim seja.